Bom, em um outro caso que ele também não pode, que o advogado ou estagiário não pode aderir ao TAC, é quando ele cometer, quando o advogado ou estagiário tiverem cometido mais de uma infração ética disciplinar, ou uma conduta que dê para caracterizar que ele cometeu várias violações ao dispositivo do Estatuto de Ética. Falou que se reabilitou do processo antigo, ele pode aderir ao TAC, se ele quiser. É facultativo ao advogado aderir ao TAC ou não. Ele falou, Jaqueline, que se reabilitou do processo antigo. Ele foi condenado, mas já se reabilitou. Em um novo processo, ele pode aderir ao TAC. Tem um prazo, eu vou falar o prazo também. Fiquem de olho. Em outra situação que ele não pode, o advogado ou estagiário cometeram mais de uma infração ética disciplinar ou eles cometeram uma conduta que caracterize várias violações ao dispositivo do Estatuto da Advocacia. Entendeu? O advogado cometeu mais de uma infração. Ele cometeu as infrações leves, lá do 36, da Lei 8.906, de 94, e ele ainda cometeu também, foi publicidade irregular. Aí não dá, aí já não cabe o TAC, porque ele cometeu duas infrações aí. Ou então cometeu uma leve e uma grave, já não cabe, porque tem a grave. O TAC só cabe em infração leve. Vou repetir, porque é importante. O TAC só cabe em infração leve ou publicidade irregular. Só. Cometeu infração grave, não cabe mais. Passou da leve, já não cabe. Só os que cabe censura, Jaqueline, que é os leves, que são as infrações leves. Vocês estão percebendo que o TAC é uma forma de substituir a censura, para não precisar anotar no assentamento do advogado que ele cometeu uma infração. O TAC é para isso também. Bom, como eu falei, o TAC ele é facultativo. O advogado ou estagiário aceita ou não aderir ao TAC. Não quero não, quero é que anote lá no meu assentamento mesmo. Não quero, vou provar que eu não cometi. Vai depender se o advogado quer ou não, se o estagiário quer ou não aderir ao TAC. Ele vai ser notificado e vai ter 15 dias. O estagiário vai ser notificado, o advogado vai ser notificado e ele vai ter 15 dias para falar se quer aderir ao TAC ou não. Professor, e se ele não falar nada nesses 15 dias? Ele fica calado, fica trabalhando no escritório dele, nem liga, não fala nada, se quer ou não quer o TAC. A OAB entende que se ele ficar calado, se ele não falar nada que quer ou não quer o TAC, a OAB considera que ele está recusando. Que ele está recusando o TAC. Simples assim. Ficou calado, a OAB entende que ele está recusando o TAC. Bom, eu coloquei assim, no Conselho Seccional será celebrado conforme o seu próprio regimento e no Conselho Federal será celebrado pelo relator do processo com homologação da turma da segunda Câmara correspondente. Como assim, professor? No início, eu falei que o TAC pode ser aplicado em processos que estão sendo julgados no Conselho Seccional ou no Conselho Federal. E no Conselho Seccional, o TAC vai ser celebrado como, professor? Ele vai ser celebrado conforme o regimento do Conselho Seccional. O Conselho Seccional de São Paulo, ele é diferente do Conselho Seccional. O Conselho Seccional de São Paulo tem um regimento diferente do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Todo conselho seccional tem sua forma, tem seu próprio regimento, de como o TAC será aplicado, entendeu? De como ele será feito. Já no Conselho Federal, ele vai ser celebrado pelo relator do processo. O relator do próprio processo ético disciplinar, ele vai ser celebrado pelo esse relator.
mas depois vai ser homologado, ao final vai ser homologado pela turma da segunda Câmara do Conselho Federal. Essa é a diferença entre um julgamento de TAC no Conselho Seccional e um julgamento de TAC no Conselho Federal. No Conselho Seccional, vai depender do regimento próprio do Conselho Seccional. Não tem uma regra fixa. No Conselho Federal tem uma regra fixa. Vai ser celebrado pelo próprio relator do processo ético disciplinar, que já estava, e com homologação, ao final, com homologação da turma da segunda Câmara correspondente. Deu para entender, pessoal, esse finalzinho aqui do Conselho Seccional e Conselho Federal? Conselho Seccional não tem uma regra fixa. Conselho Federal tem, que é essa daí, que eu acabei de falar. Bom, a Kelly confirmou ali, acho que o pessoal entendeu também. Como eu falei, o objetivo do TAC é fazer cessar aquela irregularidade que o advogado estava cometendo, e eu coloquei aqui também. Ó. Como eu falei, né? O objetivo é cessar a irregularidade. Bom, por quê? Porque quando o advogado ou estagiário ele adere ao TAC, ele, tipo, se obriga, ele concorda que vai parar, ele se compromete que vai parar de cometer aquela irregularidade, aquela infração, e de que vai reparar o dano que ele causou. Ele cometeu uma infração leve, mas causou dano a um terceiro, a um outro advogado, e ele ao aderir ao TAC, ele se compromete a reparar o dano, entendeu? O TAC tem essas peculiaridades que eu coloquei já aí, porque são partes que eu considero essencial para você já aprender sobre o TAC. Advogado estagiário aderiu ao TAC, aceitou o TAC, vai ter que parar com a irregularidade, com a infração, vai ter que parar de cometer a infração e se compromete em reparar o dano que ele causou a alguém. Pronto. Ele já se compromete, aderiu, já se comprometeu a isso. E, como eu falei, olha os prazos, vamos entrar nos prazos agora. Com a celebração do TAC, o processo ético-disciplinar que antes estava correndo será suspenso e após 3 anos do início da celebração do TAC, é que será arquivado definitivamente sem anotações no assentamento do profissional que aderiu ao TAC. Como assim, professor? O que é isso aí que o senhor acabou de falar? Pelo amor de Deus. Funciona assim, o TAC começou, iniciou o TAC. Aquele processo ético, disciplinar, que você estava sendo acusado, que estava sendo julgado, vai ser suspenso. Porque o TAC é assim. Falei no início também, o TAC é assim. E o advogado vai aderir quando? Quando ele tiver um processo ético disciplinar contra ele, de uma infração leve ou de uma publicidade irregular. Aí o que é que acontece? Ele aderiu ao TAC. Aí esse processo ético disciplinar vai ficar suspenso, ele vai ficar parado aqui. Vai ficar suspenso por 3 anos. É como se fosse uma observação que o OAB vai ficar de olho. Ele vai ficar suspenso de 3 anos. Em 3 anos suspenso. E ao final dos 3 anos é que ele vai ser arquivado definitivamente e o advogado não vai ter anotação no assentamento dele de que ele cometeu infração. TAC iniciou o processo ético-disciplinar, fica paralisado, suspenso por 3 anos. Após 3 anos, ele é arquivado definitivamente. Pronto, não tem mais volta. Arquivou. E aí não vai ter anotação no assentamento. E se o advogado descumprir algum termo do TAC, professor? Ele não quiser, por exemplo, reparar o dano que ele causou durante esses 3 anos? Aí o TAC perde os efeitos, meu amigo, e você volta para o processo disciplinar. O processo é reaberto, entre aspas. O processo que estava suspenso volta e o TAC sai. Descumpriu algum termo do TAC, já era. Volta o processo disciplinar. Não tem mais TAC, não tem mais brincadeira para o advogado, não. Deu para entender?
E uma coisa importante também sobre os prazos prescricionais que a gente viu anteriormente. Aquele prazo de, acho que é 5 anos e um prazo de 2 anos do processo ético. Esses prazos de prescrição do processo ético-disciplinar, durante a suspensão de 3 anos, eles ficam parados. Eles não ficam contando. Porque se contar seria fácil demais, né? Era só você participar do TAC, depois espera prescrever e não cumpre nada do TAC, porque já prescreveu o processo. Aí não tem como mais você ser condenado. Por isso que teve essa observação aqui, essa inteligência do Conselho Federal, da OAB. Os prazos de prescrição do processo ético disciplinar, que é o processo administrativo que julga essas infrações do advogado, os prazos dele prescricionais ficam parados, não vão correr, não. Não vai negócio de prescrever durante essa suspensão de 3 anos, não. O OAB foi inteligente nesse ponto aí. E aqui, pessoal, ó, ponto importante. Esse daqui é um dos mais importantes, que eu acho que quando começar a cair questão de TAC, isso aqui vai ser usado demais. Junto com aquele lá de quando ele é aplicado. Ó, o estagiário ou advogado que já foi beneficiado pelo TAC deve ficar 3 anos sem se beneficiar de tal instituto. Vou ler só até aí e vou explicar. Como assim, professor? Digamos que eu, os foguetes de quem passou no OAB, digamos que eu me beneficiei do TAC em 2010. Eu estou colocando antigo, mas o TAC nem existia lá, mas só para a gente dar um exemplo, eu sou ruim de conta. O TAC, eu me beneficiei do TAC em 2010. Eu tenho que ficar 3 anos sem me beneficiar do TAC. Me beneficiei em 2010, tenho que ficar 2011, 2012 e 2013 sem utilizar o TAC novamente. Se eu cometer alguma infração durante esses 3 anos ainda, eu não posso me utilizar do TAC. Cometi uma infração leve, mas ainda não se passou os 3 anos. Não posso utilizar o TAC, professor. Só quando passar 3 anos. Aí eu posso utilizar o TAC novamente. Porque isso não é fácil. É só cometendo infração de publicidade errada para juntar muito cliente e utilizando o TAC, né, toda hora. Aí não dá certo. Aí a OAB colocou esse ponto aí também inteligente do OAB. Muito inteligente do OAB colocar isso aí. Se beneficiou hoje do TAC, vai ficar 3 anos sem poder utilizar o TAC. Simples. Me beneficiei hoje, professor, 2021, do TAC. Vou ficar 3 anos sem me beneficiar do TAC. Entendeu? Deu para entender, né, pessoal? E, por fim, a responsabilidade de fiscalização dos termos do TAC. Quem é o responsável, pessoal, por fiscalizar se aqueles termos do TAC estão sendo cumpridos, se o advogado reparou o dano que ele causou, se o advogado parou de cometer a infração, a responsabilidade do Tribunal de Ética e Disciplina, é responsabilidade do Tribunal de Ética e Disciplina verificar se os termos do ajustamento de conduta estão sendo cumpridos, se for no âmbito das seccionais. A responsabilidade de fiscalizar em julgamentos de TAC no âmbito das seccionais é do próprio Tribunal de Ética e Disciplina. Se for em âmbito do Conselho Federal, a responsabilidade é do presidente da turma da segunda Câmara. Tem que saber isso aqui também, pessoal, essa responsabilidade de fiscalizar. Se for em âmbito do Conselho Seccional, julgamento do Conselho Seccional do TAC, responsabilidade do Tribunal de Ética e Disciplina de fiscalizar se os termos do TAC estão sendo cumpridos. Foi no âmbito do Conselho Federal, professor. A responsabilidade é do presidente da turma da segunda Câmara, correspondente, né? Eu não sei se deu para entender esse finalzinho também. Se tiver alguma dúvida, aí vocês podem perguntar também.
Se tiver alguma dúvida sobre o assunto aqui, a gente já tira logo. Ou então, pergunte no grupo também, que a gente tira também.